Salve galera do canal, estamos de volta, Zé Augusto na área com mais um vídeo aqui no Nocaute, mais um vídeo falando um pouco deste UFC Poatan contra Ankalaev, UFC 313. Nesse vídeo vamos falar um pouco aqui do desafiante, vamos falar um pouco aqui do Magomed Ankalaev, 5 pontos positivos do Ankalaev para a luta contra o Poatan e também 5 pontos negativos que podem causar a derrota do Ankalaev neste duelo do sábado. Ah Zé, mas vai falar só do Ankalaev e o Poatan? Teremos o vídeo também com os 5 pontos positivos e os 5 pontos negativos do jogo do Poatan. Esse vídeo vai sair logo na sequência, então clique aqui embaixo e deixe o sininho ativado. Serão 2 vídeos nessa série, tá bom? Hoje começando então com o desafiante, com o Magomed Ankalaev. Vamos passar um pouquinho aqui das últimas lutas aqui do Ankalaev, o russo que tem 1,91 m de altura, ou seja, ele é bem alto, bate o peso da categoria, os 93 quilos, tem 32 anos de idade, ele tem 1,91 m de envergadura e ele que vem aqui numa sequência muito boa dentro do UFC. O Ankalaev que tem somente uma derrota na categoria e a sua única derrota aqui foi contra o Paul Craig, naquela manha do Paul Craig, onde ele laçou o pescoço lá do Ankalaev, acabou conseguindo ali um triângulo, mesmo ele estando apanhando ali a luta inteira do russo. O Ankalaev, ele vem nas últimas lutas com vitória sobre o Anthony Smith, acabou vencendo por nocaute técnico, empatou com o Jan Blachowicz, naquela luta onde ele disputou o cinturão, depois teve um no contest contra o Johnny Walker, na revanche nocauteou o Johnny Walker e mais recentemente acabou vencendo o Alexander Rakic. Vamos lá agora com 5 pontos positivos do Ankalaev no encaixe técnico dessa luta contra o Alex Poatan. Primeiro ponto é a questão do wrestling. A gente sabe que apesar do Alex Poatan ele ter evoluído no setor, ele vem treinando com o Glover Teixeira, é um grande ponto de interrogação o quanto o Poatan melhorou na questão do wrestling. Será que ele vai conseguir realmente parar as quedas de um cara que treina wrestling já desde a infância, como é o caso aqui do Ankalaev? Ele vem do Daguestão, lá é uma cultura muito forte o wrestling, e inclusive teve imagens aí do Ankalaev com a sapatilha de wrestling durante os seus treinamentos. Então, primeiro ponto positivo do Ankalaev para essa luta com o Poatan é a sapatilha do wrestling. Se ele tirar essa sapatilha do armário, trouxer para dentro do octógono o seu jogo de quedas, ele pode sim conseguir uma vitória contra o Poatan usando o seu wrestling. Segundo ponto positivo do jogo do Ankalaev são os contragolpes. Para quem vê as lutas do Ankalaev, o cara sempre está um movimento à frente dos seus oponentes. Ele ameaça jogar aquele golpe no corpo. Quando o oponente entra com o direto ou com o cruzado, ele volta com aquela mão canhota. Lembra um pouco até do que o Poatan faz com o cruzado de esquerda. Realmente ele é bom no contragolpe. O Ankalaev, ele tem várias vitórias ali, onde ele abriu as sequências dos nocautes, jogando os contragolpes. Ele realmente sabe o que faz na trocação. Terceiro ponto positivo que pode determinar a vitória do Ankalaev nessa luta é a questão do jogo do clinch. Ele é muito bom também em sujar a luta. Quando ele precisa sujar a luta, ele suja. A gente viu isso na luta contra o Jan Blachowicz, onde ele colocou o Jan Blachowicz ali contra a grade, ficou amarrando, ele estava com a perna machucada, então ele sabe lutar na grade, ele sabe colocar o oponente ali, trava os braços, fica ali dando aqueles golpes no corpo, fica travando a luta para não ser golpeado. É um cara que ele é estrategista contra o Rakic. O Rakic tentou levar ele para a grade, ele invertia a posição, ficava ali na posição de superioridade, então ele é um cara que sabe lutar na grade. O Ankalaev, ele sabe sujar a luta. Se o Poatan estiver levando vantagem em algum momento de trocação, ele pode grudar no Poatan, não necessariamente levar a luta para o chão, ainda mais se ele estiver cansado, ele leva a luta para a grade, fica ali travando os braços do Poatan para tentar descansar. Então, o jogo de clinch é um bom jogo aqui para o Ankalaev usar nessa luta com o Poatan também. Quarto ponto é em relação à idade. A gente sabe que o MMA é um esporte onde a idade conta e conta muito. O Ankalaev, ele é 5 anos mais jovem do que o Poatan. Inclusive o Dana White, uma das frases mais famosas do Dana White, ele fala que a idade é um superpoder quando a gente fala de MMA. Idade decide lutas e a gente sabe que o Poatan, apesar de ser um striker de altíssimo nível, de ser condecorado na trocação,
37 anos, muita quilometragem, muitas lutas de kickboxing no Glory e nos outros eventos, além também das lutas que ele já fez no UFC. Na última luta contra o Khalil Rountree, o Poatan inclusive tomou ali um flashdown, tomou golpes pesados ali do Khalil Rountree, e o Poatan é um cara que vem fazendo média de 3 lutas por ano, então tem sim quilometragem o Poatan, tem 37 anos, é mais velho, enquanto o Ankalaev é bem mais jovem, 5 anos de diferença. Isso aqui resulta em mais gás, em condicionamento físico, em baixa quilometragem, e ele pode usar isso na luta contra o Poatan. E o último e não menos importante ponto, o número 5 da nossa lista, é a questão do queixo. O queixo do Ankalaev é um queixo mais preservado do que o do Alex Poatan. Isso aqui também entra na questão da idade. O Ankalaev é um cara que ele é muito pouco acertado nas suas lutas, ele tem sim um bom sistema defensivo, é um cara que ele tomou poucos danos ao longo aqui da sua carreira. Talvez o único knockdown que eu me lembro dele ter tomado foi contra o Thiago Marreta, onde ele entrou uma mão ali do Thiago Marreta, ele foi pro chão rapidinho e levantou. Então é um cara que ele tem sim uma boa resistência, não é um ou outro golpe que vai apagar o Ankalaev. Ele realmente tem um queixo muito bom, e esse queixo agora vai ser testado ao limite nessa luta com Alex Poatan. Agora os 5 pontos negativos do jogo do Ankalaev, começando pela questão da defesa do chute baixo. A defesa do chute baixo talvez seja o maior calcanhar de Aquiles do Ankalaev para essa luta com o Poatan. O Poatan é um cara que ele tem aquele chute na panturrilha, aquele chutinho curto ali, que pega naquele nervo da panturrilha, que trava a perna do lutador. Então é um ponto que o Poatan utiliza muito nas suas lutas, e o Ankalaev na luta contra o Jan Blachowicz, ele não defendia nenhum chute do Jan Blachowicz. Então se ele não melhorou no setor, coitado das pernas do Ankalaev aí, porque ele vai sofrer muito com o chute na panturrilha do Alex Poatan. Segundo ponto negativo aqui do Ankalaev para a luta com o Poatan é a falta de senso de urgência. O Ankalaev é um cara que ele vai levando a luta, vai cozinhando o galo, em momentos onde ele pode acelerar, ele não acelera, ele mantém ali o freio de mão, ele tenta controlar a luta, e isso contra o Poatan, se você não tiver um senso de urgência para você ir lá e tentar matar o bicho, você pode ser surpreendido a qualquer momento com um pancadão e ser nocauteado. Para quem não lembra um pouco aí do Poatan no UFC, isso já aconteceu na luta contra o Israel Adesanya. A Adesanya venceu 4 rounds do Poatan, talvez até o segundo Poatan tenha vencido, 3-1, vamos pontuar assim. O Alex Poatan estava perdendo de forma clara a luta, e o Adesanya tentando ali cozinhar, adivinhando, controlando, para levar a luta para decisão, quando no 5º round o Poatan precisou de um bom momento para nocautear o Adesanya. Então, com o poder de nocaute do Poatan, você querer travar a luta, você querer só levar na decisão, é muito perigoso. O Ankalaev gosta disso, então essa falta de senso de urgência. Se ele tiver a chance de nocautear, tem que nocautear. Se tiver a chance de finalizar, tem que finalizar. Levar o Poatan até o 5º round é muito perigoso, porque ele tem o toque da morte, ele pode nocautear a qualquer momento. Terceiro ponto negativo aqui do jogo do Ankalaev, que pode resultar em uma derrota, é a questão do baixo nível de quedas. Ele utiliza muito pouco as quedas nas suas lutas. Se a gente puxar lá o histórico do Ankalaev no UFC, ele tem lá uma precisão de 30% nas tentativas de queda lá. Ele tentou praticamente 31 quedas e quedou apenas 3 vezes. Então é um cara que utiliza muito pouco o jogo de wrestling. Contra o Poatan, se ele realmente quiser trocar mão, tem chance de ser nocauteado. Então, ele precisa tirar o wrestling do armário para vencer o Alex Poatan. Essas estatísticas até agora, onde ele aplicou apenas 3 vezes quedas aqui dentro das suas lutas do UFC, é uma estatística muito baixa para um cara que tem o nível de wrestling que falam que ele tem, que até agora ele mostrou muito pouco aqui dentro do UFC. Ele se apaixonou pela trocação. Então, se realmente ele quiser vencer o Poatan, tem que tirar o wrestling do armário. Esses números realmente são preocupantes para quem é torcedor aqui do Ankalaev para essa luta. Mais um ponto negativo do Ankalaev é a questão do número de finalizações. Para vencer um striker do calibre do Poatan, você tem que ter luta de solo, tem que derrubar e buscar a finalização o tempo inteiro.
Toda vez que ele derruba, ele fica ali por cima, ali amarrando, ele não busca nenhum tipo de finalização, ele não vai pro mata-leão, ele não vai pro katagatame, ele não tenta um triângulo de mão, nada do tipo. Ankalaev é aquele cobertor molhado que fica ali esfregando o cara no chão, mas não busca finalizações. Então, uma vez que você consiga uma queda para cima do Poatan, tem que tentar finalizar. Se você deixar o bicho levantar, as coisas podem se complicar por conta do poder de nocaute. Então, uma vez no chão, o Ankalaev precisa buscar a finalização e ele não finalizou ninguém na sua carreira até o momento aqui desse vídeo. Então, é mais um ponto negativo aqui do jogo do Ankalaev. E para fechar o vídeo, outro ponto negativo é a questão do gás do Ankalaev. É um gás, vamos colocar assim, duvidoso. É uma dúvida que a gente vai descobrir agora nessa luta contra o Poatan. A gente não sabe realmente como ele vai se comportar por 5 rounds. Mas já teve a luta lá com o Jan Blachowicz. Tudo bem, ele conseguiu ali chegar na decisão, mas vale a gente lembrar que ele teve ali que ficar meio amarrando a luta em vários momentos daquele duelo contra o Jan Blachowicz. O ponto que eu coloco do gás ser duvidoso é por conta da questão do wrestling. Por que ele não aplica tantas quedas? O próprio El Romero falou sobre isso, que ele não costumava levar muito a luta para o chão, por conta de que se ele aplica o wrestling, ele cansa. Então, contra o Poatan, se o Magomed Ankalaev pensar assim, hoje eu tenho que tirar o wrestling do armário, eu vou quedar. Será que ele não vai cansar ali no final do terceiro round? Se cansar, o Poatan pode acabar nocauteando ali a partir do quarto, do quinto round. Então, é um gás duvidoso. Se ele for usar o wrestling, será que ele vai aguentar o tranco? Se ele não usar o wrestling, será que ele chega inteiro ali nos 25 minutos? Então é uma dúvida, é um ponto que eu coloco aqui como um ponto duvidoso, que é a questão do gás. Se usar o wrestling, pode cansar. Se não usar, pode nocautear. Então é algo realmente aí que a gente vai descobrir neste sábado aí. São os pontos positivos e os pontos negativos do jogo do desafiante. Comenta aqui embaixo se vocês gostaram desse vídeo. Teremos a parte 2 falando agora do Alex Poatan. Se você tá vindo do futuro, talvez o vídeo já esteja aí na tela aí. Clica aí depois e acompanha, tá bom? Grande abraço a todos, até a próxima, tchau, tchau e foi.